Bem, nós estamos gravando, mas a gente vai estar falando essa noite, né? Boa noite mais uma vez. A gente vai estar falando aí sobre tristeza e depressão, né, nas fases da mulher. Nós tivemos ontem, né, o Dia Internacional, né, o Dia da conscientização do Setembro Amarelo, e a gente sabe que o Setembro Amarelo, eu não vou nem falar não, porque está aqui nos slides. Antes, eu quero me apresentar aqui. Meu nome é Jaqueline, eu não sei se todas me seguem no Instagram, né? Eu sou psicóloga há 8 anos, trabalho com enfoque na saúde mental, né, da mulher. O meu grande público são mulheres, e a ideia é trazer, né, para nós mulheres, né, eu me coloco muito nesse lugar, né, mulheres mais saudáveis, mulheres que têm mais qualidade de vida. Então, estou aí trabalhando, né, 8 anos com mulheres, trabalho muito com a questão da depressão, da ansiedade. E eu quis trazer nessa noite, de uma forma especial, né, essa live para a gente poder trabalhar um pouquinho mais em cima disso. Porque a depressão e a tristeza, ela está presente em todo momento, só que às vezes a gente se confunde um pouco. E eu vou trazer um pouco da diferença e enfocar um pouquinho da depressão, tá bom? Então, né, nós estamos aqui, né, falando sobre a tristeza e a depressão. Em 2013, a campanha internacional, né, do Setembro Amarelo ganhou uma notoriedade e entrou para o calendário também nacional. E desde 2014, a gente aqui no Brasil também traz esse enfoque para a conscientização. No dia 10, né, que é o Dia Mundial. A história, né, eu quis trazer a história, porque eu não sei se todo mundo aqui sabe da história, né, do Setembro Amarelo, por que ele surgiu. É claro que, por causa do grande número de suicídio que existe hoje em dia no mundo todo existe um número muito grande de suicídio, mas ele começou mesmo, teve um olhar diferente. Em setembro de 1994, né, um jovem norte-americano de 17 anos, ele atentou contra a vida dele, né, ele tinha um carro amarelo, por isso é Setembro Amarelo, né, ele tinha um carro amarelo, um carro Mustang, se eu não me engano, amarelo, e ele bateu com esse carro, né, veio a falecer, ele atentou contra a própria vida, e os pais dele e os amigos no velório, no enterro, fizeram uma fitinha amarela para poder chamar a atenção das pessoas. Provavelmente esse rapaz, né, havia muito tempo em depressão e acabou chegando ao suicídio. E a partir disso, desde então, né, essa ação acabou desencadeando esse movimento, né, de prevenção ao suicídio, com uma fitinha amarela, com a cor amarela, né, para chamar a atenção. Para a gente aqui só chegou em 2014, né, que foi criada essa campanha. E desde então a gente tem trabalhado em cima dela. Eu não trabalho exatamente ela todo ano afinco, porque assim como o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo, eles falam de saúde mental. E para a gente, né, a saúde mental é o ano todo, em todo o tempo. Mas a gente sabe também que a gente não consegue falar de tudo, às vezes muito notoriamente ou até maçantemente, sempre. Então, acaba que no janeiro, né, agora a gente fala muito mais sobre a saúde mental, não quer dizer, né, que a gente esqueça durante o ano, e em setembro a gente volta a enfocar novamente falando sobre o suicídio, né, sobre a campanha do suicídio. Mas elas juntas, e aí a gente vê o quanto é pouco, né, porque são só 2 meses, se a gente parar para pensar, o quanto é pouco, só 2 meses a gente falar sobre a saúde mental. E a ideia, né, por isso que é importante, né, a gente está sempre falando sobre isso. Pelo menos no meu Instagram, eu estou sempre ali falando da saúde mental, do quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental para não chegar aos extremos. O suicídio é o maior extremo, né, da saúde, da dor em vista da saúde mental. E até chegar ao suicídio, existem algumas fases. E a depressão, ela é uma fase. A tristeza, muitas vezes, pode até ser uma fase que antecede a depressão. E aí a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente, tá bom? Aí aqui eu coloquei, né, que é possível evitar. Na maior parte dos casos de suicídio, poderia ter sido evitada se houvesse tido um tratamento psiquiátrico de qualidade, né, e informações de qualidade, qualificada de informações de qualidade.
De acordo com o site oficial da campanha, quase 100% dos casos de suicídio estão relacionados às doenças mentais, não diagnosticadas ou tratadas incorretamente, né? Não tendo o tratamento aí psiquiátrico qualificado, informações de qualidade. Então, a gente vê que o quanto é importante a gente cuidar da saúde mental e ter ali um diagnóstico qualificado, né? Ter essa visão, né? Esse olhar voltado para como está a nossa saúde mental. Isso é uma pergunta que eu quase sempre faço, né, para as mulheres, de uma forma geral, nas redes sociais, né? Como está a sua saúde mental? Porque aí, a gente vai falar também mais à frente, mas já trazendo aqui, né? Você hoje parou para pensar como está a sua saúde mental? Parou para pensar como estão as suas emoções? A gente vê que tudo começa nessa pergunta, em como nós estamos. Até para poder descobrir se há uma doença mental, né, se há um transtorno emocional ali, uma doença psiquiátrica, a gente precisa se perguntar sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao redor não estão vendo, e muitas vezes nem nós mesmos. Mas é possível evitar quando a gente começa a se perguntar isso. E agora, né? A gente viu aí o que houve, né? Como está grande a questão, né, do suicídio. E eu não quis trazer estatísticas, né? Mas as estatísticas são assustadoras. Alguns anos atrás, estava assim, a cada 30 segundos, uma pessoa se suicidava no mundo. Eu não sei como está essa estatística hoje. Eu confesso para vocês que eu não fui olhar as estatísticas. Mas eu estou falando de anos atrás, estava assim. Então, aqui a gente já está falando aqui alguns minutos. Nesses minutos, no mundo inteiro, várias pessoas já se suicidaram. No Brasil, era uma questão de alguns minutos. Eu não sei se por hora era um ou outro, mas é gritante o número de suicídio. E, estatisticamente também, a depressão ela está crescendo assim, de uma forma avassaladora, né? Há uma estatística que, assim, daqui a alguns anos, até por conta, né, da pandemia que veio trazendo aí uma epidemia, vamos dizer assim, né, um número muito grande de ansiedade e depressão, então esse número está crescendo cada vez mais, não só por causa da pandemia, mas por causa de muitos fatores que nos cercam. Então, assim, essa estatística de depressão está muito grande, daqui a alguns anos, está, assim, algo muito grande mesmo. Então, a ideia não é nem a gente olhar tanto para a estatística, mas a gente olhar para a gente, né? Porque se a gente fizer a nossa parte, cada uma de nós olhar para nós e olhar para as pessoas que nos cercam, a gente vai conseguir diminuir um pouquinho essa estatística. E agora, o que a gente faz? A gente vai descobrir aqui como seguir. Aí eu botei aqui, né? E nós, mulheres? Nós, mulheres, né? A depressão é mais comum em mulheres, eu não sei se vocês sabem, do que em homens, sendo a prevalência até o dobro em ambos os sexos. Essa maior incidência deve ser uma combinação de fatores. Voltando aqui para a questão de que é mais comum em mulheres, eu até fiz um vídeo, tá, no meu Instagram, onde eu falo de que a depressão é maior em mulheres, mas o número de suicídio é maior em homens. As tentativas de suicídio são maiores em mulheres, mas o suicídio ele é maior em homens porque homens tentam de uma forma mais brutal, de uma certa forma, então isso acaba, eles chegam às vias de fato ao suicídio. As mulheres, algumas, né, vão só na tentativa e, graças a Deus, por isso, não chegam às vias de fato. Mas a depressão é maior em mulheres. Por quê? Porque a gente vai ver aqui, olha, há uma combinação de fatores que são, incluindo, né, alterações hormonais, e aí essas alterações hormonais, a gente fala, isso aí é só para quando estiver na velhice ou na menopausa. Não, essas alterações hormonais acontecem desde a adolescência, desde que a menina está ali na pré-puberdade, que começa a ter as modificações no corpo, para começar a vir a primeira menarca, né, que é a primeira menstruação, ali já começam alterações hormonais. Então, não é só quando a mulher está com 20 e poucos anos, que já é jovem, adulta, não. Se a menina vai começar ali na menarca, e hoje em dia nós temos meninas, né, menstruando, aí tendo a primeira menarca, muitas vezes até com 9 anos, 10, 11 anos. Isso é muito cedo. A gente sabe que se vocês puderem falar aqui, vocês vão falar, talvez algumas de vocês tiveram a primeira menstruação lá para 17 anos, 16, 15, talvez até 13.
mas talvez também vocês saibam que hoje em dia temos meninas aí tendo menstruação, aí, a primeira menarca, a partir de 9, 10 anos, 11 anos. Então, imaginem que com essa primeira menstruação, com essa primeira menarca, a entrada ali na adolescência delas, já começa um monte de alterações hormonais. E aí já começa a sofrer. Infelizmente, já começa um sofrimento ali, porque as alterações hormonais, elas influenciam diretamente o nosso corpo. Essas alterações hormonais vêm desde a adolescência, depois passa na gravidez, porque aí entra na adolescência, vem a menstruação, e a gente passa por essa alteração hormonal todos os meses, tá bom? E aí vem na gravidez, quando a mulher fica grávida, essas alterações hormonais, elas ampliam grandemente, elas ficam totalmente potencializadas, então a gente imagina, no período menstrual, todo mês, a TPM, a gente já tem as flutuações hormonais, na gravidez isso fica potencializado. E também na menopausa, quando chega na menopausa e na pré-menopausa, que é o climatério, tem um slide falando sobre isso também acaba sendo potencializado. Então, nós, mulheres, por que nós temos mais depressão? Porque essas alterações hormonais mexem com o nosso cérebro. Mexendo com o nosso cérebro pode desencadear uma depressão. Então, se isso começa desde a primeira menarca, desde a adolescência, quantas mulheres estão sofrendo se não se cuidarem? Os outros fatores também são fatores genéticos, porque também tem a genética, né? Hoje em dia há aí estudos que comprovam onde há na família já a depressão, isso pode ser geneticamente também, e também ambientalmente, né? Dependendo da forma que há uma criação. Fatores sociais também influenciam bastante, assim como a desigualdade de poder, sobrecarga de trabalho, abuso físico e sexual. Fora umas outras coisas que, se a gente colocasse aqui, aí tudo isso mostra para a gente como que nós mulheres conseguimos, né? E por que nós mulheres somos mais afetadas pela depressão do que os homens. Beber uma aguinha para a garganta não falhar. Os sintomas, né? Aqui só tem um pouquinho, mas nos outros slides eu vou esmiuçar um pouco mais. Mas os sintomas aqui da depressão incluem tristeza, perda de prazer, alterações de sono e apetite, e ideação de suicida, que é por isso que a gente falou, né? Trouxe a depressão agora na questão do Setembro Amarelo. O tratamento vai envolver uma abordagem multidisciplinar com acompanhamento médico e psicoterapêutico e mudanças no estilo de vida. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo? Sim? Me falem aí, por favor. Sim. Tá bom. E aí, agora, vocês conseguem entender até agora, só de cara, né, como que nós, mulheres, sofremos todo esse impacto. Por isso é tão gritante em nós. E eu não sei se até aqui vocês já se identificaram em alguma dessas coisas que eu acabei falando, desses fatores. Eu não sei a idade de vocês, mas a gente vai começar a falar aqui desde a infância até a terceira idade. Porque, às vezes, a depressão ela pode vir desde antes. Tem pessoas que têm um quadro de depressão crônico, né, vem de muito tempo. Ou, às vezes, é cíclico, né, acontece em determinados momentos da vida. Às vezes, eu pego algumas mulheres para atender, né, lá para os seus 40 e poucos, 50 anos, e que estão, talvez, entrando numa depressão, mas aí elas me relatam que tiveram um período deprimido lá na adolescência, que, às vezes, não foi nem diagnosticado, mas que, quando elas começam a falar, a gente junta consegue chegar a isso, ou, às vezes, elas mesmas conseguem identificar junto com a família de que, sim, tiveram lá um período deprimido na infância, às vezes até, porque a depressão também ocorre em crianças. Inclusive, hoje em dia, também há um número maior de depressão, e até por isso, quando eu falei que a porcentagem de depressão para daqui a uns anos está tão grande, porque está incluindo crianças. Então, esse número acaba ficando maior. Então, às vezes, essa depressão pode ter começado lá na infância, mas também acaba vindo em outros momentos da vida, tá?
Então, aqui, desde a infância até a terceira idade, as mulheres, né, nós mulheres, enfrentamos uma variedade de desafios e experiências. Nós estamos em todo tempo passando por desafios. E esses desafios influenciam a nossa saúde mental de maneira diferente. Às vezes a gente não vê uma coisa gritante, alarmante, mas há ali um tipo de influência. Por isso que a gente precisa estar atento. Né? Eu chamo muito a consciência, né? Eu trabalho muito essa questão da gente ter consciência do que a gente está vivendo, das situações que estamos vivendo, como estamos passando por ela e como estamos sentindo. Por causa disso, por causa das maneiras diferentes que essas influências vão aparecendo em nosso meio. Durante a adolescência, além da questão hormonal, como eu disse, com a primeira menarca, a pressão para atender os padrões de beleza podem desencadear transtornos, como ansiedade, depressão, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, por exemplo. Né? A gente vê aí muitas adolescentes que estão sofrendo por causa de uma pressão, por causa dos padrões de beleza, por causa dos padrões sociais, né? Às vezes sofrem bulimia, sofrem bullying porque não estão de acordo com o padrão da beleza ou não tem um padrão social que não se enquadra, né, que não se encaixa em alguns grupos. E aqui eu estou falando com mulheres que talvez tenham filhas, né, ou sobrinhas, ou conheçam adolescentes que estão nessa fase. Por isso é tão importante a gente prestar atenção. Aí, às vezes, a gente fala assim, mas eu passei por isso na minha infância, passei por algumas situações na minha adolescência e não tive nada. Então, por que ela está tendo agora? Porque o tempo de agora é diferente. Né? A sociedade de agora é muito diferente do que a sociedade que nós vivemos quando nós fomos adolescentes. Há uma pressão muito maior. E estar sob pressão não é fácil para nós que somos mais maduras, imagina para essas adolescentes que ainda estão começando a ser inseridas no meio social, estão passando por essas flutuações hormonais que a gente falou. O cérebro ainda não está formado, porque o cérebro só é totalmente formado aos 25 anos. Então, olha só toda essa pressão. E aí, trazendo para nós, olha quantas coisas também nós passamos, mesmo que a sociedade era diferente, mas nós passamos também, né, nessa fase da nossa vida com a idade que nós tínhamos. Então, é uma coisa para a gente refletir, né? Na vida adulta, os novos dilemas eles vão aparecendo. Aí a gente sai da adolescência, a gente entra na nossa vida adulta e vai havendo novos dilemas. Eles vão aparecendo com a conciliação, né, entre os estudos, o autocuidado, a família, os deveres de casa, trabalho, porque a gente, né, tem a parte também do trabalho. Então, essas mulheres vão apresentando estresse, um sentimento de tristeza e muitas delas sonolência por estarem cansadas com essa mudança de vida. Essa vida adulta aqui, a gente pega um pouco da juventude, né? Porque a vida adulta começa na juventude, né? Saiu ali da adolescência, foi para a juventude, já está na vida adulta. E aí acontece muito, né? Eu ouço muito das jovens comigo falando, eu quero voltar a ser adolescente, eu quero voltar a ser criança, porque as pressões eram menores no sentido de delas mesmo, né? No sentido de terem que trabalhar, terem que estudar, terem que cuidar de uma casa, terem que cuidar, às vezes, né, já estão com filhos, terem que cuidar de si mesma, terem que pensar no futuro. Então, essa vida adulta acaba sendo assim muito difícil, porque esses novos dilemas vão aparecendo. E há uma pressão nessa nova vida adulta de que elas querem que a vida já esteja já em andamento. Tem mulheres, né, jovens na vida adulta com 25 anos que acham que já tem que ter, né, o trabalho certo ali, já tem que estar com tudo, um caminho todo andado, porque tem que ser. Mas espera aí, né? São só 25 anos, será que tem que ser assim? Eu não sei se a gente tem jovens, né, mulheres aqui adultas nessa fase de idade aqui, né, entre 22 até 30 anos, vamos dizer assim, que assim, ainda estão andando o caminho, mas há uma pressão muito grande. E, às vezes, essa pressão ela não vem muito externa, não. Ela vem muito interna.
Há, sim, a cobrança da sociedade, há, sim, os padrões culturais, há muitas coisas envolvidas, mas muitas coisas também são internas, a autocobrança. E aí, o que acontece? A tristeza e a depressão vão afetar as mulheres de forma particular em diferentes fases da vida, devido aos fatores hormonais, sociais e biológicos. Estão entendendo? Eu estou tentando caminhar aqui com vocês, desde lá, né, da adolescência, na primeira menarca da mulher, e eu poderia até começar na infância, mas a infância, ela também tem os fatores, né, que vocês sabem, são os fatores culturais, são os fatores familiares, a família que essa criança está inserida, o modo de viver que essa criança está inserida, a questão dos pais, há um divórcio, há várias questões financeiras, sociais ali nessa criança. Aí entra na adolescência, agora a gente está na vida adulta. Então, a gente está o tempo todo passando por modificações, por dilemas, por situações diferentes, né? Fatores diferentes. E tudo isso vai culminando na gente muita pressão. Só que entendo, de forma particular que cada mulher vai experimentar a passagem por essas fases da vida. Cada mulher vai passar de uma forma por essas fases da vida. Então, a ideia, né, é você pensar, né, como está a fase da minha vida. Dando seguimento, a gente agora vai chegar aqui na menopausa. A mulher da vida adulta, você pensa na mulher da vida adulta ali, até, vamos colocar até 40 anos, tá bom? Vamos colocar mais ou menos assim. Por quê? Mas aí você vai falar, mas Jaqueline, a menopausa não é com 40 anos, mas aqui eu quero abrir um parênteses que eu não coloquei ali, que é também na pré-menopausa, tá? Tanto a pré-menopausa quanto a menopausa. Por quê? Porque a menopausa é a extinção total da menstruação. É quando a mulher para de menstruar. Isso pode acontecer, geralmente, a partir dos 50 anos, 55. Tem mulheres que tiveram menopausa precoce, com 45, 43 anos, 48. A pré-menopausa é o que antecede ou o climatério ou a perimenopausa. São 3 nomes para uma coisa só, que é o tempo que antecede a menopausa. Essa perimenopausa, ou pré-menopausa, ou climatério, pode acontecer até 10 anos antes. Então, por isso que eu estou falando que a vida adulta foi até uns 40 anos. Então, tudo aquilo que a gente falou anteriormente foi da mulher até 40 anos. Agora, quando eu estou falando aqui da pré-menopausa e menopausa, eu estou falando para mulheres 40 a mais, né? A partir dos 40 anos. Essa mulher, ela vai passar por transformações significativas no seu corpo. E aí eu quero que você reflita, né, pelas transformações que você está passando no seu corpo, mulher. Como estão essas transformações no seu corpo? Que vem acompanhada de uma queda na produção dos hormônios. Mais uma vez, a gente fala de hormônios aqui. A gente falou nos hormônios lá na menina, na primeira menarca, e a gente está falando agora de hormônios novamente, porque os hormônios estão na nossa vida desde sempre. Essas transformações, elas são tão significativas que elas vão trazer modificações muito grandes na gente, no nosso humor, na nossa qualidade de vida, no nosso modo de pensar, muitas vezes, no nosso modo de agir. E se nós, mulheres, não estivermos olhando para isso, se nós, mulheres, não estivermos olhando para essas mudanças que estão acontecendo, a gente não consegue identificar o que a gente está passando. Né? Uma mulher acabou de falar ali que ela está passando por isso, e é exatamente isso. Eu tenho certeza que daqui a pouco, né, eu vou dar abertura para vocês falarem, vocês vão poder falar. As mudanças e essas alterações são de forma individual, cada uma passa de um jeito. Só que a gente precisa identificar para poder saber tratar, tá bom? Essas mudanças geram alterações emocionais e impactos na saúde da mente. É uma fase que exige autoaceitação e acompanhamento médico para reposição hormonal. Eu não vou abrir muito aqui, inclusive, daqui umas 2 semanas eu vou fazer novamente uma live com a ginecologista para a gente falar novamente do impacto na mente dessa parte da mulher, do climatério e da menopausa. Eu não consegui fazer com ela antes, mas eu vou fazer com ela daqui a umas 2 semanas.
E aí ela vai abrir um pouco mais todo esse impacto na saúde mental da mulher, dessa parte hormonal, porque a ginecologista pode nos ajudar também nisso. Mas, de alguma forma, a gente vai falar aqui. E aí, a ginecologista, né, é que vai falar sobre reposição hormonal, porque tem mulheres que hoje em dia ainda não aceitam a reposição hormonal, por causa de inúmeras coisas que foram faladas desde antes. Né? A gente sabe que antigamente, culturalmente, as nossas avós, muito menos as nossas bisavós, e algumas até das nossas mães, não fizeram reposições hormonal, porque pensava-se que dava câncer. Hoje em dia, há estudos que comprovam que assim só há um número significativo, há uma parte significativa de mulheres, né, pequena, que não podem fazer a reposição hormonal. Mas uma reposição hormonal orientada, guiada, indicada pela sua ginecologista, ela vai diminuir muito esse impacto mental dessa flutuação hormonal que acontece na gente a partir dos 40 anos. Então, entendam, a reposição hormonal, aí tem gente que fala, mas eu não sinto nada. Será que não sente nada? A gente sente sim, só que às vezes a gente acha que são outras coisas. E às vezes os hormônios nem estão tanto assim em flutuações, mas a reposição entra para ajudar a eles não baixarem tanto ou não aumentarem tanto. A reposição hormonal entra para esses hormônios estarem um pouco mais estáveis possíveis, porque a reposição hormonal ela não atua só no hormônio, ela atua no que o hormônio afeta na gente. Se os hormônios afetam a nossa mente, a reposição hormonal vai ajudar a esse impacto ser menor na nossa mente. Se os hormônios impactam também na saúde do nosso corpo, por exemplo, nos nossos ossos, por exemplo, na nossa parte cardiovascular, também na nossa parte mental, como eu disse, a reposição hormonal vai ajudar esses impactos a serem menores. Isso é muito importante, a gente precisa entender como está diretamente ligada, tá? Mas eu não posso me estender muito aqui, por isso eu vou fazer a live novamente com a ginecologista. Mas no meu Instagram tem uma live também que eu fiz com essa mesma ginecologista no passado, ela fala um pouco disso, tá bom? Depois procurem lá, ou eu boto no grupo. A menopausa também pode desencadear quadros depressivos devido às flutuações hormonais que afetam os neurotransmissores cerebrais. Além disso, tem a crise da meia-idade, que pode ser intensificada por essas mudanças, causando insegurança e reflexão. Aí aqui a gente vai entrar já na terceira idade. Por quê? Eu vi aqui que algumas mulheres comentaram aqui no chat, né, que estão passando por esse momento. Teve uma ali que comentou que está fazendo a reposição hormonal e que isso está salvando a vida dela, ajudando muito. Então, assim, é exatamente isso, é esse período que a gente passa que a gente precisa uma das outras e que a gente precisa das orientações corretas. Mais uma vez, o que passa na gente dos 40 anos em seguida é muito grandioso. Não é só modinha, gente. Entendam isso. Hoje em dia querem falar de 40 a mais, 50 a mais. Não é modinha, não. É para chamar a atenção da gente, mulher, para que a gente possa envelhecer com qualidade. Qualidade no corpo e qualidade na mente, né? Uma coisa está dentro da outra, é intrínseco. Nós somos um todo, né? A integralidade que nós somos. E a gente não está falando aqui de chegar saradas no envelhecimento. Se possível, ok, mas a questão é essa, sarada que eu digo lá no corpo perfeito, né? Não é isso. A ideia é a gente ter um corpo que funcione. E esse corpo funcionando, a nossa mente vai funcionar. E se a nossa mente estiver funcionando, as nossas emoções também estão funcionando. Tá bom? E aí, nesse período aí dos 40 para frente, e a partir aí dos 50, onde pode começar a menopausa, e aí a gente está indo aí, né, para esse envelhecimento, entrando lá na terceira idade, que é o, né, sei lá, hoje em dia a gente nem sabe mais onde começa a terceira idade, mas a gente está caminhando para o envelhecimento, há mudanças significativas e impactos grandiosos. Por quê?
Às vezes tem o ninho vazio, os filhos que saíram de casa. Lidar, né, muitas vezes com a solidão, lidar com mudanças no dia a dia. Nós temos aí mulheres com 40 anos que ainda estão em busca, né, da sua autonomia, mulheres que estão ali até a partir dos 35, que ainda estão vivendo isso, essa busca pela independência, essa busca pela autonomia, essa busca em qualidade de vida, e entrando aí para os 40 anos. Então, tudo isso vai gerando impacto, né? Que vida que eu estou vivendo e como eu vivo essa vida. E sob pressão, acaba aumentando esse desgaste mental. Então, na terceira idade, além da menopausa, os desafios estão muitas vezes relacionados ao envelhecimento e à perda da autonomia, como eu disse. A dependência dos familiares para os cuidados básicos pode levar a emoções complexas e conflituosas. Eu quis trazer também aqui a questão da terceira idade e desse envelhecimento, porque se a gente se cuidar enquanto a gente está aí na maturidade, enquanto a gente está nos 35 mais, a gente vai chegar muito melhor na terceira idade, a gente vai chegar muito mais saudável no nosso envelhecimento. E aí, talvez a gente não perca tanto a autonomia, talvez a gente não fique tão dependente assim dos familiares, porque isso também causa um impacto. Pode levar a emoções complexas e conflituosas, e especialmente quando surgem doenças, né, que vêm, às vezes, incapacitantes ou limitantes, né, limitações para a nossa parte física. Há um estigma associado, particularmente para as mulheres, que também pode aumentar o isolamento social, né? O estigma sobre o envelhecimento. As mulheres mais velhas, por que elas vão sair sozinhas? As mulheres mais velhas, por que vão se cuidar? As mulheres mais velhas já viveram tudo. Não, a gente tem muita vida para viver. Seja a idade que a gente tiver, mas a gente precisa parar e pensar, que vida é essa que eu estou vivendo? Né? Como estão as minhas emoções? Como está o meu corpo físico e como estão as minhas emoções? E agora, né, eu falei das fases da vida da mulher, e eu gostaria que vocês estivessem entendendo que, como eu falei, desde a infância até a terceira idade, tudo isso que a gente passa, todas essas modificações, causam mudanças nas nossas emoções, causam mudanças no nosso dia a dia, na nossa vida. Essa busca pela vida, né, por viver bem, pelo bom emprego, por uma boa casa, por uma boa família, por estar bem com as outras pessoas, tudo isso vai causando impacto nas nossas emoções. E aí a gente vai falar nessa noite só da tristeza e da depressão, porque os impactos são em várias emoções nossas. Mas, como a gente falou, né? Os danos na nossa saúde mental, os maiores danos, ele vem através da depressão. E a tristeza, muitas vezes, está ali junto. Às vezes eu pego as mulheres, né, no consultório e elas relatam algumas coisas, e aí, às vezes, a gente se pergunta, né? Está em depressão ou está só com tristeza? Às vezes é até um quadro deprimido, mas não de depressão. Porque estar com humor deprimido não necessariamente é uma depressão. Às vezes há um início de um humor deprimido por causa de um tempo muito grande em tristeza. Aí esse humor fica deprimido. E se esse humor ficar deprimido por muito tempo, entra numa depressão, tá bom? Então, aqui, a tristeza é um sentimento normal. A gente não queria sentir tristeza. Se a gente parar para perguntar aqui ou pensar, não, para que eu quero sentir tristeza? Por que eu tenho que sentir tristeza? Né? Aí, se a gente pegar lá o personagem, né, do Divertidamente, da tristeza, ela fica ali tão tristinha, né, tão abatidinha, dá vontade de pegar no colo. Por que sentir isso? Mas faz parte da gente. É um sentimento normal e é um sentimento inato, tá? Ela vem na gente desde que a gente nasceu. Existem emoções básicas na gente. A tristeza é uma emoção básica. Assim como alegria, assim como medo, assim como raiva. São emoções básicas, emoções que todas nós temos. Essas emoções desencadeiam outros sentimentos. A tristeza,
de uma forma persistente, pode levar a uma depressão, tá? Então, aqui tá, olha, a tristeza é um sentimento normal e temporário. A tristeza, ela é normal e temporária. A gente não pode ficar sentindo tristeza por muito tempo, porque é onde entra no humor deprimido e entra na depressão que eu falei. Ela é desencadeada por eventos específicos. Só que, às vezes, não são eventos tão grandes. Às vezes, a gente fala assim, mas eu não tenho motivo para estar triste, de uma forma mais drástica, né? Não morreu ninguém, eu tenho a minha casa, eu tenho meu trabalho, eu estou até cuidando de mim, eu tenho os meus filhos, mas, às vezes, é uma situação ou outra, um evento ou outra, uma falta ou outra, uma frustração ou outra, uma necessidade ou outra, ou às vezes alguma coisa que ouviu de alguém, uma cobrança interna que vai trazer essa tristeza. Por isso, mais uma vez, a importância da gente se olhar como mulher, como eu estou. É uma emoção humana, natural e saudável. Saudável porque a tristeza, como eu falei, se a gente parar para refletir sobre por que estamos tristes, ela vai nos mostrar um caminho a seguir. Peraí, eu estou sentindo tristeza por causa disso. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso melhorar aqui? O que eu posso modificar aqui? O que eu posso fazer? Faz parte da experiência do nosso viver. A tristeza é passageira, tá, gente? Ela é passageira, ela não pode durar muito tempo. Mais uma vez, vamos enfatizar isso. A diferença da tristeza e da depressão é essa. A tristeza é passageira e ela não dura muito tempo. Se a tristeza ficar aí por mais de 3 semanas, mais de 2 semanas, já é um alerta. Por mais de 3 semanas, é um alerta maior ainda. A tristeza não pode estar sozinha. Se está com uma tristeza ali o tempo todo, só a tristeza, esse alerta aí você já tem que procurar ajuda. Por quê? Você pode até estar triste, mas também sentindo as outras emoções. Pode até estar triste, mas também passando por outras situações. Geralmente, ela está ligada a uma situação específica, como perdas, desilusões ou mudanças. Os sintomas, aqui eu coloquei só alguns, mas no outro slide tem mais sintomas, né? Ela não deve afetar a rotina diária, e ela não deve afetar a produtividade, permitindo que a gente realize as tarefas. Então, assim, se a rotina está continuando, se continua produzindo, se não está afetando de uma forma drástica a nossa vida diária, está tudo bem um pouco, né? Não pode ficar com muito tempo. Peraí, passei. Então é isso, né? Os sintomas, porque assim, a tristeza não tem sintomas específicos, porque a tristeza em si é um sintoma, é uma emoção. Eu estou triste. Então, qual é o sintoma? Tristeza. Mas essa tristeza não pode estar por muito tempo. Ela tem que ser momentânea. Ela não pode afetar o meu dia a dia, ela não pode afetar a minha produtividade. Tá bom? Até aqui vocês estão entendendo a questão da tristeza? Quando a gente começar a falar da depressão, vocês vão conseguir distinguir melhor, que agora a gente vai falar da depressão. A depressão é uma doença crônica. É uma doença, tá, gente? Depressão é doença, tristeza não é doença. Tristeza é emoção. Depressão é doença. E doença precisa ser tratada. A questão é que a depressão não vai sair no exame de sangue. Esse é o grande problema, né? É uma doença caracterizada por um conjunto persistente de sintomas. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. Tem sintomas mais específicos no outro slide. Aqui, né, tá falando, né, que ela é caracterizada por um conjunto de sintomas que vai incluir tristeza profunda e também desinteresse pela vida. A tristeza, a pessoa sente uma tristeza, mas ela não é profunda e ela continua interessada pela vida.
Ela pode até se sentir triste e não sair hoje, mas não quer dizer que ela perdeu o interesse pela vida. Agora, a depressão, não. A tristeza é profunda e há um desinteresse, há uma perda de prazer, há uma vontade de não viver. A depressão ela vai exigir diagnóstico e tratamento profissional. A tristeza a gente consegue, às vezes, conciliar no nosso dia a dia. A depressão, não, ela precisa de um tratamento, como terapia e, às vezes, medicação. Ah, Jaqueline, por que às vezes medicação? Porque dependendo do nível da depressão que a pessoa chega para o psicólogo, a gente consegue trabalhar essa depressão só com terapia. Não é só com terapia. É com terapia e com mais um monte de coisas e ferramentas que vão ajudar a mulher, né, nós, a sairmos dessa depressão. Mas se a gente não conseguir, ou se o nível for muito forte, muito alto, a gente encaminha para um psiquiatra para medicar. Então, nem toda depressão é medicada. Por quê? Porque depende do nível da depressão. Por isso que a gente fala, o quanto antes, procure ajuda. Porque o quanto antes se resolve mais rápido e, às vezes, não precisa chegar na medicação. Tá? Nada contra a medicação. Se for necessário medicar, vai se medicar sim. Porque é melhor se medicar e ficar livre em algum momento e ter mais qualidade de vida e viver do que não se medicar e não conseguir viver. Tá bom? A depressão interfere significativamente, né, na nossa vida diária, prejudicando o trabalho, os relacionamentos e o bem-estar, diferente da tristeza, que não interfere na nossa vida diária. Ela não vai prejudicar. Aí você vai falar, mas Jaqueline, tem pessoas que estão em depressão e estão trabalhando? Tem sim. Hoje em dia, nós temos um número muito grande de pessoas que estão em depressão e estão trabalhando. Estão até vivendo a vida delas diariamente. Mas, quando essas pessoas, quando essas mulheres podem falar, são ouvidas, ou elas mesmas se ouvem, elas conseguem identificar a depressão, mas elas estão em tratamento. Elas estão tentando sair da depressão. Já a tristeza, a pessoa está funcionando, mas não está fazendo nada para... Não está num tratamento, porque é uma tristeza que vai passar. Já a depressão, não. Se não tratar, ela não vai passar. Ela pode até piorar. Tá bom? Mais uma vez, o nível dessa depressão aqui, que a pessoa consegue ir trabalhar e ter uma vida diária, pode não estar tão alto assim. Mas não quer dizer que em algum momento essa depressão não possa pegar ela tão forte que vá prejudicar ela sim, incapacitando ela de viver algumas coisas e não tendo bem-estar no dia a dia. A depressão é uma doença mental que requer atenção e duração. Requer atenção e tratamento. E a duração vai variar, tá bom? Vai variar de pessoa para pessoa, vai variar do tratamento da pessoa. Esse humor mais deprimido, esse não querer sair de casa, esse impacto na vida produtiva da pessoa vai precisar durar ali, muitas vezes, semanas e até meses. Tem pessoas que duram até anos. A gente vai trabalhando para tirar essa pessoa, né, da depressão. Vai diminuindo a intensidade da depressão, mas às vezes dura anos. Mas a nossa ideia, mais uma vez, é o quanto antes procurar ajuda, o quanto antes sair da depressão, tá bom? Os sintomas da depressão, que aí a depressão ela tem sintomas. A tristeza não tem sintomas, porque o único sintoma da tristeza é a tristeza. Já a depressão, não, ela tem alguns sintomas. Ela apresenta um conjunto de sinais e de sintomas além da tristeza. A tristeza, ela faz parte também como um sintoma da depressão, mas não é só ela. Há também um humor triste e ansioso e um sentimento de inutilidade. Geralmente, a depressão, quase sempre, a pessoa que tem depressão, ela também tem um quadro ansioso. Porque, às vezes, ela fica com muitos pensamentos de eu deveria estar vivendo isso, mas não estou, eu deveria estar sentindo isso, mas não estou, por que eu estou sentindo isso, por que eu estou triste, por que eu não estou conseguindo viver direito. Então, tudo isso vai levando a uma ansiedade. Então, quase sempre é um quadro ansioso ali junto com a depressão. Há o humor triste, que é o humor deprimido, e há também esse quadro ansioso. E junto com isso vai vindo um sentimento de inutilidade, né? O que
Por que eu não estou conseguindo funcionar direito? Por que eu não estou sendo útil? Porque a pessoa vai estar sob pressão, de uma forma, muitas vezes, que ela não consegue sair desse lugar. Então, há esse sentimento de inutilidade, de incapacidade, isso mesmo, né? Há uma perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram prazerosos. Não há mais interesse. Às vezes a pessoa fala, eu gostava tanto de fazer isso, não gosto mais. Aí, às vezes, a gente fala assim, tá, nós somos, né? E eu bato muito nisso, gosto muito sempre de reafirmar isso, de que nós estamos em mudança o tempo todo. E um dia a gente pode gostar de uma coisa, no outro dia a gente já não pode gostar mais. Um dia a gente gostava de fazer muito daquela coisa, outro dia a gente pode gostar menos. Mas, às vezes, isso já pode ser um indício de um humor deprimido ali, né? Essa perda de interesse. Há também um cansaço extremo e uma baixa energia. O cansaço, ele existe. Nós, mulheres, que somos multitarefas, estamos aí o tempo todo trabalhando, existe um cansaço, mas a gente está falando aqui de um cansaço extremo, tá? E uma energia muito baixa. Dificuldade em se concentrar, de lembrar ou de tomar decisões. Tudo isso fica muito confuso. Alterações no sono, né? Insônia ou sono excessivo. Há também alterações, né, no apetite e no peso. Às vezes há uma perda muito grande de peso e também, às vezes, há um ganho muito grande de peso. Há essas alterações. Há um sentimento, né, Há um sentimento de culpa, de desesperança e de inutilidade, de incapacidade. Há esses sentimentos, né? Culpa, desesperança, inutilidade, incapacidade. Há também pessimismo, né? Há desesperança, porque a pessoa vai vivendo tanto em depressão e não vê saída, aí ela fica sem esperança, né, de melhorar, né, de mudar de vida. Há sentimento de culpa e desesperança, como eu falei. E aí agora, né, quais são os nossos desafios como mulher? Existem desafios enfrentados em todas as áreas e que envolvem as fases da mulher e a saúde mental. Entre as questões desafiadoras estão, né, cobrança com autoimagem e produtividade, excesso de trabalho e sobrecarga de papéis. Sabe o que acontece também? Às vezes a mulher não consegue pedir ajuda e está sempre cuidando de todo mundo. Então, tudo isso é um desafio para a gente, tá? E aí, a conscientização sobre a saúde mental feminina de nós mulheres também é essencial para a gente combater esse estigma, né? De que a mulher pode tudo, de que a mulher consegue tudo, de que a mulher dá conta de tudo, de que a mulher cuida de todos, mas não cuida de si. Promover um ambiente, né, mais acolhedor para nós mulheres, né? Nós mulheres precisamos nos acolher mais para que a gente possa buscar ajuda sem medo e sem culpa. A gente não precisa ter medo ou culpa, né? A gente precisa entender que nós somos diferentes uma das outras, mas nós passamos por muitas situações iguais umas e as outras, certo? Como se cuidar? Como se cuidar? Como se cuidar? O que vocês pensaram até aqui? Queria que vocês refletissem um pouquinho até aqui como está a saúde mental de vocês. Pensem aí um pouquinho. Como está a saúde mental de vocês? Reflitam um pouquinho, né? Como vocês estão. Como está a sua saúde mental? Diante de tudo isso que a gente falou. Refletiram? Aí aqui a gente dá só algumas dicas, mas que a gente sabe, né, que precisa dar um passo de cada vez, como a Cici está falando ali, e de que a gente precisa pedir ajuda
sempre que for necessário. Né? A gente precisa administrar o nosso tempo. Nós, mulheres, precisamos administrar o nosso tempo. A forma como a gente administra o nosso tempo tem que ter espaço para pausas, para descanso. Esse negócio de que mulher não para, se a mulher para, ela é uma mulher que não tem nada para fazer, ela é uma mulher desocupada. Isso aí é tudo estigma, isso aí é tudo cultura antiga, isso aí tudo é peso, né? Isso tudo é prisão. Nós precisamos parar, nós precisamos pausar. A dificuldade de conciliar, né, diferentes áreas da nossa vida ainda ocorre, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que estudar, a gente tem que cuidar da família, a gente tem que cuidar da gente. E como que a gente faz isso? Administrando o nosso tempo, cuidando, gerenciando o nosso tempo, tá? E aí eu não posso deixar de falar, tem uma live no meu Instagram que fala sobre como gerenciar melhor o nosso tempo. Tá bem lá, bem recente, dá para vocês darem uma olhada lá que vai ajudar bastante, tá bom? Logo, ao estabelecer rotinas e respeitar os limites do seu corpo, suas atividades tendem a render mais, mas de forma saudável, de forma que você não se sinta tão sobrecarregada. Construindo relacionamentos, tendo uma boa alimentação, fazendo atividades físicas, se conhecendo, buscando o autoconhecimento. O que a gente está fazendo aqui é vocês se autoconhecerem, é vocês pararem e pensarem, né, como está a minha emoção. Isso é se conhecendo, isso é tendo consciência de como você está, certo? Pedindo ajuda. Nós podemos pedir ajuda, precisamos ter uma rede de apoio, precisamos ter uma ajuda de médicos, tem a saúde integral, onde a gente precisa de outros médicos para nos ajudarem. Precisamos nos cuidar. Tudo isso é muito importante. Então, recapitulando, né? As alterações nas mulheres começam desde a infância até a velhice. Desde antes da primeira menarca até depois da última menstruação. Na verdade, desde que a gente nasce até que a gente morre. A diferença é que no meio desse percurso a gente sofre muitas alterações, muitas influências, a gente tem muitos desafios, a gente é cercada de fatores que podem desencadear vários transtornos, inclusive a depressão. Saber diferenciar a tristeza da depressão já é um grande passo, para poder saber logo o quanto pedir ajuda e o quanto sair da tristeza, tá? E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai vivendo melhor, a gente vai se olhando mais e se cuidando mais. Tá bom? Eu vou terminar a live ali no Instagram e vou voltar para vocês. Deixa eu só desligar aqui. Pessoal do Instagram, tchauzinho, um beijo para vocês. Obrigada pela presença de vocês. Tá bom? E eu vou voltar aqui para vocês e vou parar de apresentar. E vou parar de gravar.